Graça e paz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dia aqui em nosso canal Diário de Oração. Deus tem uma palavra poderosa para você. Deus tem uma mensagem de fé para encorajar o seu coração. Fique conosco que eu tenho certeza que Deus falará com você. Tiago, capítulo de número 5, verso de número 13, diz assim: se algum de vocês está sofrendo, ore. Então eu quero falar hoje, nesse dia de devocional diário, nesse dia que nos deu o Senhor, eu quero falar acerca do poder da oração. A oração, ela tem o poder de nos animar. A oração, ela tem o poder de nos fortalecer. A oração, ela tem o poder de nos conectar com Deus, de nos aproximar de Deus. A oração, ela é benéfica para o nosso corpo, para a nossa alma e para o nosso espírito. Então eu quero deixar aqui quatro conselhos, eu quero deixar aqui 4 metas, 4 objetivos, 4 propósitos que você tem que ter, quando se diz respeito à oração, para que você possa vencer, para que você possa conquistar, para que você possa romper barreiras, para que você veja milagres acontecer, libertação, cura, para que você veja o operar de Deus, o agir de Deus na sua vida. Então a primeira coisa que você tem que fazer em relação à oração é orar e ler a palavra de Deus. Por que orar e ler a palavra de Deus? Mesmo que você esteja sem vontade, porque a verdade é que a nossa natureza é uma natureza naturalmente inclinada para as coisas que são naturais. A nossa natureza, ela na verdade vai sempre de alguma forma nos levar para distante de Deus. Quando o nosso espírito, ao contrário da nossa natureza humana, que vai muitas das vezes está inclinada para o pecado, o nosso espírito, ele está pronto e ele nos conduz a se aproximar de Deus. E como é que nós conseguimos se aproximar de Deus? Através da oração. Então nós temos que orar mesmo sem estar com vontade. Mas isso deve ser uma atitude na nossa vida, deve ser algo que nós temos que colocar como prioridade, devemos ter essa disciplina. Esse é um grande desafio para nós em dias onde nós vivemos mediante uma época de tantas informações, de tanta coisa a ser feita, de tanto conteúdo, de tantas distrações. Mas o nosso grande desafio, em meio a toda essa agitação, em meio a toda essa correria nos dias de hoje, é reservarmos um momento para orarmos a Deus, para conversarmos com Deus, orar e ler a palavra. Isso é muito importante, porque nós temos, através dessa atitude de conversar com Deus, quando nós oramos, nós falamos com Deus. Quando nós lemos a palavra, Deus fala conosco. E realmente isso é o fundamento da oração. É um diálogo com Deus. E no diálogo, como a própria palavra diz, diálogo é uma conversa entre 2 pessoas. Então, naturalmente, você fala com Deus e Deus fala com você. E é interessante também que em meio a um diálogo, vai acontecer momentos na qual alguém vai falar e outro vai ouvir, porque é normal, é comum que isso aconteça. O grande problema é que muitas das vezes nós
no que se diz respeito à oração, nós só queremos falar, queremos falar o tempo todo, porém muitas das vezes não paramos para ouvir a voz de Deus. Temos muita dificuldade para ouvir a voz de Deus. Então é necessário que a gente possa estar lendo a palavra e pedindo ao Espírito Santo de Deus que fale conosco, que nos dê o entendimento dessa palavra, porque a palavra de Deus é Deus falando ao nosso coração. O segundo ponto: reserve um momento para orar a Deus. Reserve um momento no seu dia. A Bíblia fala que Daniel, ali no livro de Daniel, que Daniel ele tinha uma vida devocional, no qual ele orava 3 vezes ao dia. Ele tinha aqueles momentos, certo, para estar orando. É lógico que uma vida de oração não se resume a momentos, mas é necessário que a gente tenha esses momentos justamente para que exista entre nós ou na gente, que seja criado esse hábito, essa devoção. Daniel orava pela manhã, no período da tarde e à noite. Ele reservava esses momentos para orar a Deus. Então é necessário que você que deseja ter uma vida de conquista, uma vida de vitória, uma vida de comunhão com Deus, que deseja andar com Deus, deseja sentir a presença de Deus, deseja ver milagres, maravilhas, cura, libertação, coisas extraordinárias acontecer na sua vida, é necessário que você possa ter esse momento de oração com Deus, que reserve momentos para estar conversando com Deus. O terceiro ponto: comece ou olhe ou interceda pelas pessoas. Não fique tão somente orando por si próprio, pelos seus problemas, pelas suas dificuldades, mas olhe para as dores do seu próximo, para as necessidades do seu próximo. No livro de Jó, no capítulo de número 42, no verso de número 10, diz o seguinte: depois que Jó acabou de orar pelos seus 3 amigos, o Senhor fez com que ele ficasse rico de novo e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Em algumas versões vai dizer que mudou ou virou Deus o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Então nós devemos orar pelas pessoas. A palavra de Deus diz que nós devemos orar, e amar até mesmo, os nossos inimigos. Então devemos orar pelas pessoas, orar pelo próximo, porque isso é agradável diante de Deus e é necessário. Muitas das vezes nós nos travamos, muitas das vezes as coisas não acontecem, não ocorrem as reviravoltas, as viradas na nossa vida, porque nós nos limitamos a ficar tão somente olhando para os nossos problemas, para as nossas dificuldades, e nos esquecemos que existem inúmeras pessoas que estão passando por problemas maiores que os nossos, que precisam da nossa oração, que precisa, que a gente possa estar intercedendo por essa pessoa, que a gente possa ter uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento. Pessoas que estão ali, necessitado de uma mão ali estendida para que ela venha se reerguer, para que ela venha se levantar. E o quarto ponto, e aqui a gente conclui essa reflexão no dia de hoje: apresente-se a Deus com oração de gratidão. Isso é muito forte, isso é muito desafiador, porque a tendência nossa como ser humano muitas das vezes é tão somente, às vezes, reclamar, ou somente pedir, ou muitas das vezes questionar, às vezes até mesmo murmurar, mediante as nossas frustrações, mediante as nossas tristezas, as nossas aflições.
nós deixamos de agradecer a Deus. E nós temos que agradecer, nós temos que se desafiar, nós temos que entender que é necessário que possamos aproximarmos diante de Deus com uma oração de gratidão. Porque nós possamos, porque a gente simplesmente, temos muita coisa que agradecer. Desde o ar que nós respiramos, o poder andar, o poder falar, o poder usar as nossas mãos, agradecer pela nossa família, agradecer pelo pão de cada dia, agradecer pelo lar que nós temos, pela casa, agradecer pelo cuidado de Deus, agradecer pela presença, agradecer pela misericórdia de Deus, agradecer por tudo de bom que Deus tem feito para a nossa vida. Então, uma oração de gratidão, ela move a mão de Deus. A gratidão, ela gera vitórias, ela atrai vitórias. Perceba que uma pessoa grata é uma pessoa que faz resplandecer a presença de Deus em um ambiente. Ao contrário, muitas das vezes, de uma pessoa que só murmura, que só reclama, que nada está bom, que está tudo errado, que não vai dar certo. Então, nós entendemos que a gratidão é um exercício de fé diante de Deus, e nós devemos agradecer ainda pelaquilo que não recebemos, porque quando fazemos isso, nós já estamos dizendo para Deus que nós cremos que Ele vai agir, que nós cremos que Ele está agindo e que Ele vai mudar essa situação, que Ele vai reverter esse quadro. Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, por este momento, ó Pai, por esta palavra, Senhor. E nós nesse momento, Senhor, te pedimos que o Senhor possa, Pai, nos dar a graça, Senhor, de colocarmos em prática essa palavra, Deus. Que possamos, Senhor Deus, ó Pai, sermos despertados a vivermos uma vida de oração, buscarmos mais, Senhor, ler a Tua palavra e praticá-la, Senhor. Que possamos, Senhor Deus, reservar momentos devocionais, momentos no decorrer do nosso dia para conversarmos contigo, para ouvir a Tua voz. Que possamos, Senhor Deus, interceder pela vida das pessoas, orar pelas pessoas, pelos amigos, pelo próximo. Que possamos, Senhor Deus Todo-Poderoso, apresentar diante de Ti uma oração de gratidão. Deus, nesse momento, Senhor, nós te pedimos, Senhor, que Tu possas, Senhor, estar contemplando, meu Deus, essa pessoa, meu Pai, que tem estado aflita, conforme a palavra que lemos. Se está alguém entre vós aflito, ore. Porque nós acreditamos, Senhor Deus, que a oração é um remédio, Pai, para a nossa alma, para o nosso corpo, para o nosso espírito. Nós entendemos que a oração, ó Pai, ela com a fé, ela faz com que milagres aconteçam, curas ocorram, libertação, salvação, avivamento. E nós cremos, Senhor Deus, que nesse momento o Senhor está entrando com providência na vida dessa pessoa. O Senhor está animando, o Senhor está abrindo portas de emprego, o Senhor está entrando em causas impossíveis, em causas na justiça. O Senhor está operando milagres, está operando uma maravilha. Nesse momento eu creio, meu Pai, que o Senhor está respondendo a essa pessoa que tem te buscado. O Senhor está direcionando, Pai, nesse momento. Deus, nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.